E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje irei explanar um filme bem inusitado de ação e crime que irá deixar vocês muito curiosos para saberem o final. Onde veremos dois garotos que encontram uma viatura de polícia aparentemente abandonada no meio do campo e a diversão que eles fazem ao levá-la, porém sem saber o esquema criminoso e perigoso por trás que estavam se metendo. O filme da vez se chama A Viatura. O filme começa mostrando uma cidade de interior num dia tranquilo de sol. Dois garotos chamados Harrison e Travis estão caminhando e explorando a parte rural do local enquanto inusitadamente treinavam falar palavrões, coisas de pivetes nessa idade. Eles atravessam a cerca enquanto se questionam o quanto já andaram até ali. Um deles responde exageradamente que já foram mais ou menos uns 80 quilômetros. Travis é quem está ensinando Harrison a falar palavrões. Para explorar o terreno, eles dois carregam um pedaço de pau cada um. Quando mais à frente eles encontram um buraco de cobre e então começam a cavar para ver o que saía de lá e depois continuam a caminhada. De repente Harrison manda Travis abaixar puxando ele para o chão, pois tinha avistado mais à frente uma viatura de polícia. Eles então chegam mais perto da viatura rastejando. Certo momento Travis joga uma pedra e acerta o carro. Ele diz que a pedra tem as digitais dele e eles não poderiam deixá-la ali pois isso iria incriminá-lo. Eles se aproximam do carro mas não veem ninguém lá. Travis então tem a ideia de fazer uma brincadeira. Tocar no carro e voltar correndo. Os dois fazem isso com medo no início, mas depois veem que realmente não tem ninguém na viatura. Quando descobrem que o carro está vazio, perdem o medo, saem de onde estão e vão até lá. Eles testam para ver se as portas estão fechadas e acabam por descobrir que a do motorista está aberta, então Travis entra. Harrison fica apreensivo de entrar no carro e aponta para uma garrafa de cerveja em cima do capô. Porém, por fim, Travis acaba o convencendo a entrar. Eles brincam com o volante fingindo que dirigem e estão sendo perseguidos. Até que Travis descobre as chaves do carro e mostra para Harrison. Quando ele coloca a chave e vira, o carro liga, então os dois se assustam e saem correndo da viatura. Porém logo acabam voltando e Travis entra na parte do motorista. Devido o carro ser de câmbio automático, ele, mexendo, logo descobre como sair e o carro começa a andar. Harrison avisa ele que aquilo pode dar muito errado para eles, mas Travis não dá ouvidos e diz que eles já estão encrencados de qualquer forma, então é melhor aproveitar. Então os dois passeiam com o carro pelos campos vazios. Eles ligam a sirene e repetem gritando animados que aquela viatura pertence a eles agora. Enquanto isso, a cena corta para o que aconteceu com aquela viatura para estar sem ninguém por perto. O que ocorre é que o xerife da cidade, chamado Mitch, um xerife corrupto que trabalha em conluio com crime de tráfico, chega no local onde a viatura foi encontrada pelos garotos. Calmamente, ele toma a cerveja que os garotos acharam no capô do carro e tira algumas peças de roupas que está usando. Em seguida, as coloca no banco de trás e pega uma sacola. Ele vai para a parte de trás do carro e estende uma lona no chão. É aí que descobrimos, quando ele abre o porta-malas, o corpo de um homem amarrado e então o joga em cima da lona. Em seguida o arrasta para algum lugar. No meio do caminho ele chega até a cair no chão pelo esforço e acaba descontando sua raiva no corpo que está arrastando ou chutando algumas vezes. Até que Mitch chega ao lugar que estava procurando, puxa uma placa de madeira e revela um buraco, então joga o corpo dentro. Depois joga também um conteúdo no buraco, algo como se fosse cimento em cima do corpo. Feito isso, ele se senta e fuma um cigarro, descansando do esforço que fez. Então, depois disso tudo, Mitch volta para o lugar onde ele havia deixado o carro, porém ele não estava mais lá. Ele corre de um lado para o outro, mas nada de encontrá-lo. Ele então fica muito confuso e liga para alguém no seu celular. Quem atende é Miranda, que trabalha na central de comunicações da polícia e diz para ela que seu rádio da viatura está com defeito. Ele inventa uma desculpa, pois é claro que não pode falar nada da situação verdadeira, já que tinha acabado de desovar um corpo no meio do mato. Então, mentindo, ele diz que chamou Miranda pelo rádio, mas ela não respondeu. Isso é para ele saber se a pessoa que levou sua viatura usou seu rádio ou não. Então fica aliviado quando Miranda diz que não recebeu nenhuma chamada dele nos últimos minutos. Mitch também fala que como seu rádio não está funcionando corretamente, provavelmente pode acontecer interferências de outras sintonias e a adverte que ela não fique surpresa se por um acaso entrar na frequência dela algum canal de caminhoneiro falando qualquer coisa ou algum garoto brincando com um avião de controle remoto ou algo parecido. Pois isso pode acontecer devido ao problema que seu rádio está tendo no momento e que se ela quiser contatá-lo, ligue no seu celular pessoal, pois estará tentando consertar o rádio. Assim que desliga o celular, Mitch pega a lona e sai correndo para escondê-la dentro do buraco junto com o corpo. Ele pega a sacola que havia usado para transportar o cimento e sai correndo pelos campos para tentar chegar de volta à cidade o mais rápido possível. Voltando para a cena dos garotos na viatura, Harrison pega o rádio e arrota nele, tomando um baita susto quando a central responde. Os dois decidem falar bobagens pelo rádio, mas logo desistem da ideia porque pensam que eles vão descobrir que não são policiais pelas vozes deles. Depois disso, os dois chegam até um portão que dá acesso a uma rodovia. Eles não conseguem abrir o cadeado, então usam a força do carro e conseguem abrir, chegando na rodovia.
Travis, vendo que seu amigo está dirigindo devagar, pede para pegar o volante, dizendo que Harrison tem medo de correr. Ele então aceita a troca e Travis fica na direção, acelerando muito o carro, correndo pela estrada de maneira estranha e gritando. Quando então os dois passam ao lado de uma mulher que vê e ouve eles gritando pela estrada e não entende muito bem o que acabou de ver, ficando bem confusa. Nesse momento, Mitch consegue chegar nas primeiras casas da cidade e com o cadarço de sua bota consegue abrir a porta de um carro e roubá-lo. Parando num semáforo, ele quase é reconhecido por um homem que estava numa bicicleta, mas disfarça e logo sai. Porém, mais à frente, um policial de moto sinaliza para que ele pare. Porém, antes que o oficial chegue até seu vidro, Mitch liga para a central e pede para Miranda enviar uma unidade policial exatamente na área onde ele está, em uma outra rua, dizendo ter visto um suspeito que estava a pé. O seu plano dá certo e o policial que havia pedido que ele desse seus documentos e depois descesse do carro acaba desistindo por ter sido chamado e vai embora. Enquanto isso, em um restaurante, a mulher que havia avistado os dois garotos senta para fazer uma refeição. Ela comenta com o garçom que acabou de ver uma cena muito estranha lá fora. Então olha para o lado e vê dois policiais entrando no restaurante para pegar um pedido. Ela decide levantar e contar para eles o que viu. Enquanto isso, Mitch, que acabou de abandonar o carro que roubou, enfim chega em sua casa. Ele vai até seu carro e liga mais uma vez para Miranda. Ela então conta que eles receberam uma denúncia sobre uma viatura roubada, dizendo que uma mulher acabou de denunciar para a polícia que viu dois garotos dirigindo uma viatura na rodovia 110 e que ambos tinham menos de 10 anos de idade. Porém, ela diz que todos os policiais prestaram contas e ninguém deu falta de nenhuma viatura. Mitch começa a entender o que estava acontecendo, então diz para Miranda que com certeza pode ter sido um trote, já que todos deram conta de suas viaturas. Ele pede para ela solicitar que todos os policiais se comuniquem somente pelo canal 7 até que ele consiga consertar o dele. Isso, claro, para ele ganhar tempo e também poder se comunicar com quem estivesse em sua viatura roubada usando o canal antigo sem que ninguém ouvisse. Mitch então ouve através do rádio do seu carro pessoal todos os outros policiais passando para o canal 7. Com isso ele fica mais tranquilo, fuma um cigarro e entra na sua casa. Seus cachorros o esperam eufóricos, então ele chama a atenção deles e pede silêncio. E num ataque de fúria quebra um de seus vasos de planta. Ele decide que vai resolver a situação, então volta para o seu carro, sintoniza no canal 4 e tenta se comunicar com os garotos dizendo que eles estão encrencados e para que o problema diminua eles precisam devolver o carro para ele. Porém, enquanto isso, na viatura vemos que ela está agora vazia, pois Travis e Harrison estão brincando a alguns metros do carro com um fuzil e uma fita amarela de cenas de crime e não ouviram nada do que o xerife falou. A cena chega a ser engraçada, pois apesar de envolver um assassinato e um roubo de carro, os dois garotos estão completamente alheios a toda a confusão que estão se envolvendo. Porém, a cena mais tensa é no momento em que os dois estão brincando de atirar, onde Harrison está com um colete e Travis com um fuzil na mão, mas felizmente o fuzil não dispara. E no meio da brincadeira, vemos que Harrison esconde uma arma dentro de seu casaco. Até que quando Travis se aproxima do carro, ele ouve o xerife pedindo a eles que devolvam a sua viatura. Porém, os dois decidem não responder e começam a discutir sobre o que eles devem fazer. Se devem continuar dirigindo até outro lugar ou se devem abandonar o carro. Quando de repente, no meio da discussão, eles ouvem um barulho no porta-malas. Eles então o abrem, cada um com uma arma, apontando para seja lá o que for que esteja ali dentro se mexendo. Quando então descobrem se tratar de um homem, chamando pelo seu irmão, onde provavelmente se referindo ao homem que o xerife colocou no buraco. Com o rosto todo machucado e ensanguentado, ele pede ajuda aos garotos, mas eles desconfiam dele e perguntam se ele não fez nada de ruim, já que ele estava amarrado ali. Ele então diz que foi o xerife quem fez aquilo e que ele é quem é o homem mau. Os garotos então têm uma conversa particular e decidem soltá-lo. Eles dizem que vão soltá-lo, mas com a condição dele não contar nada para ninguém e que aquela viatura era deles. Então o homem do porta-malas promete o que eles estão pedindo. Enquanto isso, em casa, o xerife está se livrando de vários pacotes fechados de cocaína, jogando-os no vaso e dando descarga. Depois abre um fundo falso no seu armário e coleta algumas armas e identidades. Até que ouve os garotos respondendo no rádio, sai correndo até lá e começa a negociar com eles. Ele fala com Harrison, que tenta descrever onde os dois estão. Quando de repente descobrimos que na verdade Harrison está sendo obrigado a falar no rádio com o xerife que o homem que eles libertaram é quem está os ameaçando a fazer isso, com um fuzil em sua cabeça. Depois que Mitch diz que está a caminho de onde eles estão, o homem que eles libertaram joga eles no banco de trás da viatura e os prende lá. O homem tenta se esconder no mato para surpreender o xerife quando ele chegar. Mas a cena é ridícula e cômica, já que ele está usando um roupão de banho e short. Os garotos assistem tudo do banco de trás sem entender o que ele está querendo fazer. O homem volta no carro e dirige mais um pouco até chegar do lado do moinho que eles haviam comentado no rádio. Ele então coloca uma garrafa ao lado do carro e vai até o moinho, onde de lá ele atira na garrafa para testar sua mira. Os garotos acham que ele está mirando neles, então ficam apreensivos. O homem do porta-malas então volta e vai falar com eles. Ele ameaça os dois para que não contem que ele estará escondido quando o xerife chegar. Para convencê-los, o homem ameaça a família de cada um, descrevendo as atrocidades que ele fará com os familiares e os bichos de estimação que Harrison e Travis têm. Quando o homem sai, Harrison mostra que escondia um revólver
revólver debaixo da blusa e diz que quando ele voltar irá atirar nele. O homem do porta-malas então vai do moinho até o carro, como se ainda estivesse se preparando para a chegada do xerife, e quando aparece na janela deles, Harrison pede para Travis atirar nele, já que o homem não estava olhando para eles. Travis chega a apontar a arma para o homem, mas acaba não conseguindo atirar. O homem então volta para o moinho e se esconde. É nesse momento que Mitch enfim chega em sua caminhonete. Então vai até onde eles estão, levando na mão uma submetralhadora. Mitch avista a garrafa quebrada ao lado do carro e começa a desconfiar. Ele também percebe que os dois garotos estão trancados no banco de trás da viatura, o que levanta ainda mais suspeitas. Então ele abre a porta do carro do lado oposto de onde o homem do porta-malas está escondido e dá risadas quando olha para os dois garotos. Eles o encaram de volta, mas muito assustados e sem dizer nada. É aí que o xerife tem a certeza de que algo está errado. Ele então pergunta aos garotos, ameaçando-os se eles abriram o porta-malas, porém eles somente ficam em silêncio. O xerife olha para o moinho, abaixa rapidamente atrás do carro e aponta a arma para eles, perguntando onde está o homem que eles libertaram. Porém, eles continuam sem revelar nada. Quando então, nesse momento, chega um outro carro. É a mulher que tinha avistado os garotos correndo na estrada e contou para os policiais no restaurante. Ela chega dando um sermão e gritando com os garotos, então bate no carro, mandando que eles saiam de lá. Mas quando vai para a lateral, ela vê o xerife abaixado. Ela entra em desespero e ele pede para que ela se acalme. Mitch então conta que foi ferido por um criminoso que é o pai dos dois garotos no carro, mas que ele já havia fugido dali e que a mulher estava segura. Ele ainda conta que o criminoso, depois que o feriu, jogou suas chaves para o outro lado da pista e que ele não consegue andar para pegá-las. Então pede para que ela pegue as chaves do carro para que ele possa conseguir se comunicar no rádio. A mulher questiona o xerife por ele não ter chamado alguém antes para buscá-lo, mas ele rapidamente corta o assunto e diz que só precisa das chaves. Porém, entendemos na hora que aqui ele está querendo apenas usar ela como isca para ver se o homem do porta-malas está de fato escondido por algum lugar ali. Então, de repente, enquanto a mulher procura as chaves que Mitch pediu, ela avista o homem atrás do moinho e grita. É aí então que ele infelizmente atira nela. Logo em seguida, começa uma troca de tiros entre os dois homens armados e os dois garotos dentro do carro ficam no meio do fogo cruzado. No tiroteio, os dois homens são atingidos. O homem do porta-malas agoniza no chão até a morte, enquanto Mitch tenta se segurar no carro enquanto pede ajuda. A cena que se passa a seguir é bastante melancólica, com as três pessoas aparentemente mortas no chão, com o pôr do sol e o moinho de vento girando. Os dois garotos então começam a gritar e a bater nas janelas, pedindo ajuda. Harrison pega o revólver que ele estava guardando e aponta para a janela, mas quando aperta o gatilho a arma não funciona, pois estava travada. Eles então tentam usá-la jogando contra o vidro para ver se assim conseguiam quebrá-lo, mas não dá certo. Quando então Harrison, com a arma na mão, do nada consegue atirar, atingindo o teto. Rapidamente então ele mira para a janela, atira e ela quebra. Ele consegue abrir a porta e sai correndo do carro. Porém Travis não vai junto com ele. Quando ele volta para ver o que aconteceu, o amigo conta que foi atingido e mostra a mão cheia de sangue segurando a barriga. Harrison então diz com um semblante inconsolável que o amigo deveria ter usado o colete à prova de balas. Então ele decide levar Travis embora na viatura para o hospital da cidade e começa a dirigir rapidamente. Quando o carro dá partida e vai embora, descobrimos que Mitch ainda está vivo e entra em sua caminhonete. Na viatura, o rádio de repente liga e quem fala é Mitch tentando se comunicar com os dois. Ele ordena que parem e devolvam a viatura dele. Então Harrison começa a acelerar ainda mais. Uma perseguição se inicia entre eles e o xerife, quando de repente uma vaca aparece no meio da estrada. Harrison consegue desviar, mas Mitch acaba sofrendo um acidente e fica para trás devido já estar gravemente ferido. Harrison comemora que eles venceram a perseguição, mas seu amigo, no banco de trás, mal consegue responder e pede para que ele o leve rápido para casa. Harrison entende o recado, começa a acelerar o carro e liga as sirenes para poder enxergar a estrada devido a estar muito escuro e eles não saberem onde acende os faróis. O filme então termina quando, em um momento de muita tensão, Miranda chama o xerife pelo rádio e Harrison respondendo. Mesmo que o filme termine aqui, podemos deduzir fortemente que pelo fato de Harrison dessa vez responder, provavelmente a polícia tenha ido ao encontro deles e tenham conseguido resgatar Travis a tempo. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!